Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias, o livro do Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15. Nós iremos nos concentrar nos versículos 18 ao 20. João, capítulo 15, versículo 18 ao 21. Eu peço para que nesse momento possa se concentrar aqui, certo? Quem bebeu água aí, quem está com sede, eu creio que você consegue aguentar aí umas 2 horas pelo menos de água, tá bom? Então vamos lá, para que você possa se concentrar. Esse momento é o momento de nós ouviremos a voz do Senhor. Nós realmente aqui colocaremos a nossa atenção, os nossos corações, realmente na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor. O momento que nós teremos agora, que nós já estamos, Deus, junto ao Senhor. Obrigado pelos louvores, ó Deus, que foram cantados a Ti. Eu peço a Tua direção agora, Deus. Abre o nosso momento, ó Deus. Seja conosco, ó Deus. Abençoa as nossas vidas, ó Deus. Os corações possam estar abertos nesse momento, ó Deus, para, ó Deus, entender da Tua palavra. Eu peço ao Senhor, Deus, realmente o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, somente como instrumento, ó Deus, de transmissão da Tua palavra, Deus. Peço que o Senhor possa, Deus, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, de maneira que a Tua palavra possa entrar, ó Deus, em ações diferentes e possa haver transformação. A Tua direção, Deus, a Tua condução nesse momento agora, pois assim eu oro, ó Deus, e agradeço ao Senhor Cristo. Amém. João capítulo 15, versículo 18. Diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, amaria que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo, livrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também os perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Versículo 20. Mas tudo isto vos farão por causa do que não conhecem aquele. Você se considera uma pessoa amada pela grande maioria das pessoas fora da igreja? Você se considera essa pessoa? Eu sou amado fora da igreja, sai daqui, as pessoas me amam, eu me dou muito bem com elas. Você se considera essa pessoa? Você fora daqui é alguém famoso, popular, no seu trabalho, na sua escola, lá na sua faculdade? Você é alguém famoso? Ou pelo menos você se considera pai famoso? Quando você chega nesses locais fora daqui da igreja, as pessoas dizem: chegou o cara. Ou então, para que ela chegou. Você é essa pessoa que, de alguma maneira, se considera assim, ou de alguma forma, você se encontra nessa situação? O famoso aqui não precisa ser 300 milhões de seguidores no Instagram, não. Aquela pessoa que dá bem com as outras, que é popular de alguma maneira. As nossas vidas devem ser vividas para expressar o caráter do nosso Deus, especificamente na pessoa de Jesus Cristo. Ouvir a expressão odeia seu Salvador, ou o mundo odeia a Jesus, pode lhe parecer espantoso. Sim, odiar Jesus.
Cristo, no entanto, nos afirma isso. Primeiramente, para os seus discípulos, no capítulo 15 do Evangelho de João, que nós acabamos de ler, já os preparando para o que lhes aconteceria. E olha, não é diferente de hoje. Há esse antagonismo, onde os verdadeiros crentes trabalham seguindo os passos do seu mestre e são recebidos com ódio, mostrando a diferente natureza do cristão e a do mundo. Não conhece o único que pode salvar. E por isso, quero apresentar pelo menos 3 ideias tiradas dessa passagem, onde Jesus mostra uma verdade. Problema. E a primeira delas, eu afirmo dizendo, odeia a. Olha só o versículo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. O ódio que Jesus fala não era algo específico para aquela situação, somente no momento que ele estava falando, ou somente para o período que esteve discípulos, mas de um ódio contínuo e persistente, que até hoje é visto. Esse ódio é visto em pessoas, em organizações extremistas. Talvez para você pensar nessa afirmação, deve, pelo menos é espantoso. E a Jesus pode odiar a Jesus. Nós que somos crentes nesse Jesus, pode parecer espantoso. Mas como eu disse, afirma isso. Odeia a Jesus. E por que o mundo odeia a Jesus? Os ensinamentos de Jesus causam ódio. Olhei a sua Bíblia para o capítulo 8. Pode ir algumas páginas. Capítulo 8 do Evangelho de João. Vamos. Versículo 56 até o 59. Capítulo 8. Acompanhem comigo. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Ensinamentos de Jesus causam. Judeus se enfurecem com os ensinamentos e verdades de Jesus. A cada afirmação e obras que Jesus realizava, Deus que não criam só aumentavam. Odeia a Jesus. Ensinamentos de Jesus causam ódio. Dentro do o ódio do homem troca facilmente Jesus. Vamos voltar lá para o. Vamos olhar um pouco mais para frente. A ideia aqui é que a gente possa entender essa ideia e, não, a gente conseguir aplicar isso em nossas vidas, tá? Então, nesse momento agora a gente vai folhear um pouco a Bíblia, que a gente possa compreender, não todo, mas pelo menos uma parte. Citou. João capítulo 19, é importante que você acompanhe para que você possa compreender isso. João, capítulo 19, dos versículos 13 ao 18. Assim diz: ouvindo, pois, Pilatos este dia,
levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, lugar chamado Estrótoto, e em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. Tomaram a Jesus e o levaram. O ódio do homem troca facilmente Jesus. Jesus, o Salvador, foi trocado. Grande e poderoso rei foi. Olha só. Nessa passagem, Jesus foi trocado por quem? Jesus, até o fim da sua vida, foi criado sem ideia a Jesus. Primeiro, porque os ensinamentos de Jesus causam ódio. Segundo, o ódio do homem troca facilmente. Segundo, o mundo odeia os que são de Jesus. Vou voltar agora para o nosso texto, capítulo 15. E aí a gente vai ficar um pouco mais de tempo, certo? Capítulo. Olha só o que diz aí a continuação do versículo 18, versículo 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Não deve ser diferente para aqueles que seguem a Jesus, Cristo dado. Ser amado e acolhido de uma maneira diferente do seu Senhor deve lhe causar, no mínimo, estranhamento. Se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e na maioria das vezes, ou em todo o tempo, fora daqui desse ambiente, você é acolhido e tratado de outra maneira, deve lhe causar estranheza. Você deve, no mínimo, se sentir, nem que seja um pouquinho desconfortável, ser tratado muito bem em todos os cantos. Jesus deixa claro que assim como ele foi odiado primeiro, seria diferente. E como assim? Eu sou odiado e eu não fiz nada? Você é odiado e não fez nada? Como assim Jesus pode dizer? Você pode lembrar de Jesus em seus relatos de Jesus com os fariseus, os defensores da lei. Jesus, o homem que operava milagres. Talvez ele fosse realmente o homem que as pessoas sentissem inveja pelo que ele fazia. Mas você, eu sou odiado? Pode? Não. Jesus deixa claro que assim como ele foi odiado primeiro, conosco seria diferente, como o versículo 18. Nos odeia saber que primeiro do que a vós, você não é do mundo. Olha só o versículo 19. Talvez você tenha ficado com a cabeça. Sim, odiado e não fiz nada. Por quê? Você não é do mundo. Olha só o que o versículo 19 aí, a parte A vai nos dizer. Se vós fosseis do mundo, tomaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi. Por isso é que o mundo ama o que é seu. Preste atenção. E esse amor é um amor egoísta. Que ama somente lhe pertence. Por exemplo, escola. Existem vários grupos. Pode escutar isso ou pelo menos levantar essa ideia na sua cabeça.
Você faz o que a gente faz, nós te aceitamos. Pode ser o nosso amigo. Se você gosta das mesmas coisas que a gente, baixa aqui do nosso caminho. Na faculdade você pode escutar. Se você pensa como eu penso, dando mal. Você pensa igual com a gente, então você pode se juntar com a gente. Não, se você pensar diferente, não dá certo não. Esquerdista, né? Sai. Direitista. Se você pensar diferente, não. Mas se você pensar igual como a gente pensa, se você defender o que nós defendemos, você pode fazer parte do trabalho. Se você participa das nossas conversas, se você fala mal das mesmas que a gente, você pode fazer parte do nosso grupo com a gente. Jesus vai nos dizer: você não é desse mundo da sua escola. Você não é do mundo, dentro desse mundo que é os grupos da sua faculdade. Você não é do mundo dentro do trabalho. Você não é. Quando Jesus diz isso, ele diz que ele fala até do amor desse mundo. Se você fosse do mundo, você amaria o que era seu. Esse amor é um amor egoísta, onde eu só te amo se você gosta da mesma coisa que eu gosto. Nós só te queremos no nosso grupo, ou fazendo parte do nosso movimento, você pensa igual como a gente pensa. Não, sai fora. Nós não te aceitamos, nós não te queremos. Segunda coisa que o versículo 19 vai nos apresentar. Você foi escolhido. Preste atenção. Jesus te escolheu. Dentre os que estavam no mundo, você foi um escolhido, resgatado, capturado, para que seja diferente. No final do versículo 19, olha o que diz. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Jesus foi lá, pegou você, terrível pecador, miserável, ama, escolheu você dentro do lamaçal, meio de mundo, escolheu para que você não fosse, para que você não seja do mundo. Para que você não tenha esse amor. Eu vos escolhi, eu te tirei do meio desse mundo. Isso é que o mundo odeia. Agora pensando nisso, nós vimos que o mundo odeia a Jesus. E não somente isso, também acaba que odiando. Porque nós somos desse jeito. Porque nós não fazemos parte desse mundo. Entendem? Acho que é feito entre. Preste atenção que eu não sei qual é a concepção de quando você fala isso, Jesus, você ouve isso, o que é que vem na sua cabeça? Mas o mundo é a sua sala de aula. É o recreio da sua escola. O mundo é os intervalos da faculdade. O mundo é o seu ambiente de trabalho. O mundo é o seu relacionamento com as outras pessoas fora do corpo de Cristo. Não é a que você pensa, talvez quando a gente traz esse contraste, você pensa na pior desgraça que acontece, você lembra do carnaval, você lembra de outras situações, da perdição mesmo, você tem essa concepção que é isso. Não. O mundo é amanhã, segunda-feira, quando você vai para a escola, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a sua faculdade, quando você frequenta outros ambientes todos os dias. Você está nesses locais, você está proposto a isso?
é bom vir para a igreja que você. Mas o mundo é isso. E é bom que a gente possa compreender dessa maneira, para a gente não achar que o mundo é algo distante de nós. Sabe? É aquilo que nós vivemos todos os dias. Aquelas pessoas que nós convivemos. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, é o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece e não conhece a Ele. Ser escolhido por Deus requer de nós ser diferente. Ser diferente. E eu sou odiado e não nada. E Jesus diz que se o mundo me odeia, é porque odiou a Ele primeiramente. Odiado e não sabia, coitado de mim. Sou tão odiado assim. Você não é do mundo. Você foi escolhido por Jesus. Resposta: odeia. Odeia. Ou pelo menos deve odiar. 3. A perseguição gera uma ação. Olha só. Talvez você, não sei se você começou a compreender isso ou o peso disso. Mas certamente, a gente montar aqui um quadro onde há duas pessoas e uma dessas pessoas tem o ódio pela outra, de alguma maneira essa pessoa que tem o ódio persegue essa, ela sente, e isso gera uma perseguição de alguma maneira. Olha só o que o versículo 20 aí do nosso texto vai dizer: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão. A perseguição gera uma ação. Preste atenção. Ser seguidor, filho de Jesus, precisa gerar em nós uma ação de enfrentarmos o ódio e a perseguição do mundo por causa de Jesus. Ou tentar fazer conta que esse ódio não existe. Ou você enfrenta e encara que realmente você é filho de Deus, você foi escolhido por Jesus, e se o mundo odeia esse Jesus na qual você foi escolhido e você crê, logo também você é odiado pelo mundo que odeia o Jesus que escolheu. Ou então, se você não decide estar preparado e enfrentar isso e tomar essa posição, pode simplesmente fingir que esse ódio não existe. A perseguição gera uma ação. Reconhecer que somos servos de Deus perseguido. Se você é um servo de Jesus Cristo, não espere aplausos e lugar de destaque no mundo, de maneira que agrade a todos que conhecem o verdadeiro Deus. Se você é servo de Jesus, espere que você seja o popular, o famoso. O cara chegou para tudo que ela chegou. Não espere isso. Se você é filho de Jesus, se Jesus nos traz esse exemplo, não é o servo maior do que o Senhor. Nós somos o servo. Jesus é o Senhor. Se ele foi odiado, por que nós não seremos? Por que nós não seremos? Se Jesus, a qual você diz ser o seu Senhor, sofreu, foi perseguido e até hoje é odiado, como você, pobre servo coitado, cheio de defeito e limitação, quer ser adorado por já saíram
esse exemplo? Quantos aqui em alguma situação, não precisa levantar a mão, tá? Quantos aqui em alguma situação achou que se falasse que era crente, o Senhor Jesus, ou pelo menos mostrasse, não precisava nem falar que era crente, pelo menos mostrasse alguma ação, algo que indicaria isso, pensou que iria perder algo, ou deixar de ganhar algo, falasse que era crente. E preferiu ao máximo ficar calado a isso. Mas eu sou crente, mas quanto mais eu conseguir aqui de alguma maneira esconder isso, não precisar falar isso, ou não me encontrar em uma situação que eu precise falar isso, ou demonstrar uma ação como crente, melhor. Deixa eu me esconder por aqui. Que se descobrirem que eu sou crente, perdeu. Já era para mim. Ou eu vou deixar de ganhar algo, ou eu vou perder algo que eu tenho. Ou até mesmo decidiu se juntar àquele grupo que você tanto queria, ou aquela oportunidade que você tanto queria, sem nem pensar no Deus que você diz servir. Quem aqui já não precisa dar a mão, tá? Já se encontrou nessa situação? E ao pensar, falar que é crente no Senhor Jesus, ou mostrar isso de alguma maneira e acabarem descobrindo, você iria perder algo? Deixaria de ganhar algo? A causa do ódio é por causa da pessoa de Jesus. Hoje, as igrejas em outros países sofrem perseguição, atentados, morte. Mas não sofrem isso somente porque são uma igreja ou um grupo religioso. Muitos cristãos morrem hoje. Pessoas perdem a sua vida hoje. Muitas pessoas hoje perdem o seu emprego. Muitas pessoas hoje vivem uma realidade que elas não queriam viver pelo fato de falarem de Jesus. O ódio do é contra Cristo. Eu não sei se você já teve alguma experiência dessa ou parecida com essa. Mas quando você se encontrar numa situação onde você diz que é crente, por isso você sente aquela trava, aquele negócio, parece que algo acontece, basta você falar que é crente, não é por sua causa, não é porque você é muito feinho, por isso você deixa de ganhar ou perde algo, é porque eu dei a Jesus. Esse é o principal problema. Olha só o que diz o versículo 21 aí no nosso texto. Mas tudo isto eles farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. O nome de Jesus é a causa do ódio para os que não conhecem. O pecado separa o homem de Deus e o leva à ignorância de não conhecê-lo. As pessoas que você vive sabem que você é crente? As pessoas da sua escola, da sua sala de aula, do seu grupo na faculdade, do seu trabalho, essas pessoas sabem que você é crente? Ou você está naquele exemplo, mesmo que eu dizer que eu sou crente, vai ser melhor. É terrível dizer isso ou colocar esse exemplo, mas o seu melhor amigo hoje, ele sabe que você é crente. O seu melhor amigo sabe que você é crente. Jovens que gostam de ter um melhor amigo, né? Ainda existe negócio de besties? Existe, mas só não tem mais esse nome, né? Tem ou não? Não mais o coraçãozinho lá que gruda? Tem não? Tem não? Mas vamos lá, voltando. Seu melhor amigo sabe que você é crente? Nós vemos um contexto, e terrível é isso. Em uma igreja, nós temos uma bênção da maior parte da nossa igreja ser constituída por jovens.
Eu creio que aqui nós temos pessoas que o seu melhor amigo não está aqui. O seu melhor amigo não está em uma outra igreja. Talvez o seu melhor amigo esteja no mundo, esteja do mundo. Talvez até ele sabe que você é crente, vem para a igreja, você diz para ele, cheguei do culto. Mas para ele isso não faz nenhuma diferença. Porque afinal você não demonstra para ele que é crente. E ele não odeia você. Se o mundo odeia a Jesus, nós vamos estudar o livro de Apocalipse, desde o capítulo 1 até o último capítulo do livro de Apocalipse, nós vamos ver todas as coisas que acontecem, a destruição que acontece. Esse mundo odeia. O grande motivo é esse. Para a gente começar a estudar a abertura dos selos, a desgraça acontecendo no mundo, se acabando. Pessoas do coração, às vezes elas se voltarem para o Deus que está fazendo todas essas coisas, elas preferem criar mais ainda Deus que faz todas essas coisas. Meu amigo hoje é crente? E se ele não é crente, por que ele não odeia você? Talvez possa ser duro. O melhor amigo me odiar, que é isso. E aí? Se a resposta for sim, as pessoas que você convive sabem que você é crente. Se a resposta for sim, elas sabem que eu sou crente. Elas te tratam bem como as outras? As pessoas que convivem com você no seu trabalho, no que você participa todos os dias. Seja, elas tratam você como tratam todas as outras da mesma maneira? Qual a diferença comparando você com outros que não conhecem a Jesus? Há uma diferença se pegar um descrente lá do lamaçalzinho terrível e pegar você que não está mais nesse lamaçal do pecado terrível. Há uma diferença entre você ou não? A gente dá super bem, nós somos iguais. Nós nos damos muito bem. Ou na prática não existe nenhuma diferença entre você e um descrente. Você entende que a mensagem da cruz, do Evangelho de Cristo Jesus, pesa muito na sua vida fora daqui? Se é que pelo menos aqui você parece um crente. Pelo menos na igreja, você parece um crente. É terrível dizer isso, mas quando nós... isso não é motivando ninguém a sair daqui e frequentar outras igrejas, tá? Mas quando a gente começa a ter outros ambientes de igreja, conhecer outros ambientes de pessoas salvas e também que no meio daquilo ali existem outras que sabe se é salvo, sabe se é descrente, ainda que são salvos, são terríveis, mas vão para o céu. Vão para o céu, são terríveis, a sua vida todinha parece um descrente. Os miseráveis são salvos. A gente quer acreditar assim, mas eu creio que sim. Né? Mas é terrível. A gente vê isso. E até mesmo dentro da igreja, dentro da nossa igreja, há comportamentos, há formas de falar, de se expressar, de se portar, parecem ser. Você entende que a mensagem da cruz é pesada, é um peso, é dura. A mensagem do Evangelho é uma mensagem dura. Não é somente você, eu aceito Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Falar isso, não. Viver a vida do Evangelho de verdade é difícil. É um peso que você tem que carregar.
Se isso for um peso, realmente de maneira que você não consegue, de maneira que você parece que não dá conta, care isso como realmente algo que você tem que carregar. A mensagem do Evangelho, ser crente, crente em quem? Jesus, Cristo odiado. É uma mensagem dura. Deve pesar em nós. Ser filho de Deus, salvo, resgatado do mundo que odeia o seu Salvador, precisa gerar em nós a compreensão que se ele é odiado, nós também seremos. Se o nosso Cristo, o nosso Jesus é odiado, nós também seremos. Não existe essa história de você ser amado por todos e de você não ser diferente. Se a sua vida hoje, se você olhar para a sua vida, para os seus relacionamentos, para a forma como você age com as pessoas, se você não vê nenhum tipo de diferença na sua vida com essas outras pessoas diferentes, repense. Em que vida você está vivendo? Em que Cristo você disse que crê? Em que mensagem do Evangelho foi essa que você ouviu? Repense. Existem igrejas bíblicas sérias como a nossa, cheias de enganados, crentes enganados. Não entenderam o peso. Os que não entenderam a cristã. Deus precisa gerar em nós a compreensão que Ele é criado, seremos. O servo não é maior do que o servo. As nossas vidas, como eu disse lá no começo, é viver refletindo o caráter de Cristo. Como que reflete o caráter de um Deus, de Jesus, que foi odiado e eu não sou odiado? Como que pode isso? Há um grande problema. Como que você reflete o caráter do Cristo odiado? Tá bem com todo mundo. Estou dizendo para você arrumar confusão. Não. Estou dizendo para você sair daqui e se revoltar contra todos. Não. Claro. Se dar bem com as pessoas, você pode sim ser um crente, diz ser crente, mostra ser crente, se dá bem com as pessoas. Você sabe chegar e sabe sair. Você não cria confusão. Você é uma pessoa conhecida por não criar confusão, é porque isso também é uma das características do crente. Ele não deve criar confusão. Você pode sim ser uma pessoa que se dá bem nesse sentido. É aquele crente que se dá bem de forma junta, entrelaçada e descrente. Repense em que você está levando. Que evangelho foi esse que você... Em que Jesus é esse que você diz que... Isso precisa nos fazer sermos diferentes. Outro posicionamento, com outro comportamento. Isso precisa nos fazer sermos fiéis ao nosso Deus, sermos fiéis a Jesus. Se surgir uma oportunidade ou algo que eu preciso, ou dizer que eu não sou suficiente para ganhar ou conseguir, abra mão de abra mão de abra mão de você quer ou o que você tem. Se isso lhe impede de alguma maneira dizer eu sou crente, creio no Cristo Jesus, odiado. Se você é crente mesmo, abra mão. Abra mão, não queira. Não negocie, seja fiel ao Senhor. Isso precisa fazer você não ter vergonha de testemunhar Ele. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que houvesse salvação, houvesse esperança. Mas o mundo odiou tanto o seu Salvador que o matou.
a história não termina aqui. Cristo vive. Amém. Graças a Deus por isso. Mesmo sendo odiado, mesmo até o fim dessa terra, mesmo na destruição de todas as coisas, Cristo odiado vive. E nós, sendo seus servos, mesmo sendo odiados, teremos Ele, para Ele. Possamos estar firmes nessa verdade, seguindo para Ele, sendo para Ele. Amém? Vamos orar.